E é com muito gosto, que eu vos vou apresentar a nossa palestrante. E, portanto, nós não podíamos terminar melhor. Connosco hoje a Carla Silva. Eu vou tentar destacar, deixem-me ver se eu sou capaz. Está aqui destacada, já alguém me ajudou. A Carla Silva é licenciada em Engenharia Florestal e depois tem uma pós-graduação em Biologia da Conservação, que eu acredito que seja uma conjugação perfeita. Atualmente está no Departamento Regional de Gestão e Valorização da Floresta em Lisboa e Val do Tejo, portanto, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Está envolvida, mais em particular, na Divisão de Proteção e Gestão de Áreas Públicas Florestais, e tem a ver com a proteção do arvoredo, mas também com as espécies exóticas invasoras. Carla nem sempre esteve aqui, esta mudança foi relativamente recente, e até há algum tempo ela estava ligada mais em termos centrais, na mesma no ICNF, mas ligada a vários desafios, vou dizer assim, todos a ver com a conservação e vários deles ligados com a questão das espécies exóticas invasoras. Muito em particular, tanto a nível nacional, portanto, mas também em representação internacional em várias comissões e com um foco grande nesta questão das espécies exóticas invasoras. E isso deu-lhe um background e um conhecimento aprofundado desta temática, e por isso hoje acho que ela é a pessoa certa para partilhar connosco um, como é que andam aqui alguns dos planos que a nossa legislação tem contemplados em relação às espécies exóticas invasoras. Carla, muitíssimo obrigada por teres aceito este desafio e a palavra é tua. Ok. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite que foi feito ao ICNF. Hum, eu vou partilhar a apresentação. hum, Quando estiverem a ver. Não, está partilhado o coisa FCCN do Colibri. Clique Ok, já então, na linha errada. exato, de novo. Ok, Aparecem uma série de janelitas. em princípio agora já estará. Perfeito, está Ok. ótimo. Então, muito obrigada pelo convite. Eu venho-vos falar dos planos de ação nacional que estão em curso, o que é que o ICNF está a fazer neste momento ao nível dos planos de ação nacional. Mas lembrei-me, antes da sessão começar, de vos fazer uma pergunta. Claro que não vamos poder ter muita interação, mas não sei se as pessoas que estão a assistir têm ideia da data da publicação do primeiro Plano de Ação Nacional para Espécies Exóticas Invasoras em Portugal. Ele tem muitos anos, provavelmente a maior parte das pessoas não tem ideia, Anos mas 90. há muitos, muitos anos foi publicado, há muitos, muitos, também não sei, não são assim tantos, mas foi publicado o primeiro Plano de Ação Nacional para o controle, neste caso não era para o controle, mas para a proibição da utilização do jacinto de água em Portugal. Se calhar não tem ideia da data da publicação, mas foi há 51 anos, foi na véspera do 25 de abril de 74, o Decreto-Lei número 165 de 74. Ele já previa multas que eu penso que para a época já seriam elevadas, na ordem dos 500 escudos, e poderiam ir até aos 5.000 escudos. E foi só assim uma curiosidade que eu me lembrei de partilhar. É assim, não foi um plano de ação muito eficaz porque continuamos a ter o problema e continuamos a gastar muito dinheiro com esta espécie. Infelizmente, ainda não é estranho que ao fim de tantos anos ainda não seja uma coisa óbvia para toda a gente que é uma espécie que não se pode utilizar e que a proibição está prevista desde 1974. Mas, voltando à atualidade e fazendo o ponto da situação, o que eu vos vou falar, vou-vos enquadrar
a obrigatoriedade legal destes planos de ação nacional. Depois, explicar-vos assim muito resumidamente a dimensão do trabalho. Vou falar de planos de controle que estão em implementação, que é assim um bocadinho, parece que é um bocadinho ao lado, mas acho que é importante referir. Vou explicar o modelo sucinto de plano de ação, os planos de ação que estão em vigor e depois, no final, os planos que estão em análise ou para publicação, dando-vos alguns exemplos. Nós não temos também muito tempo. hum, então, o Decreto-Lei 92 de 2019 é o Decreto-Lei que estabelece o regime aplicável ao controle, à detenção, à introdução na natureza e ao repovoamento de espécies exóticas. Ele assegura, na ordem jurídica nacional, o Regulamento 1143 de 2014, o Regulamento Europeu. E tem um artigo, o artigo 28º, que prevê que para as espécies que constam na Lista Nacional de Espécies Invasoras, que é o anexo 2 do Decreto-Lei 92, para as espécies que têm ocorrência verificada no território nacional, estas espécies devem ser objeto de planos de ação nacional ou local com vista ao seu controle, à contenção ou erradicação. Estes planos de ação podem ser de âmbito nacional ou de âmbito local. Os de âmbito nacional são promovidos por entidades competentes em articulação com o ICNF e são aprovados por resolução do Conselho de Ministros, e os planos de ação local são promovidos por qualquer entidade pública ou privada com competência ou interesse na matéria e aprovados pelo ICNF. Estes planos de ação definem prioridades de ação em função da gravidade da ameaça e do grau de dificuldade previsto para a erradicação, contenção ou controle das espécies em causa. Elas devem incluir medidas que têm que ser proporcionais ao impacto ambiental causado, quer pela espécie, quer pelas medidas em si. Ahm, Em função, claro, da espécie e com base numa análise de custos e benefícios. Devem sempre compreender, portanto, conter também ahm, a recuperação dos ecossistemas que estão degradados ou danificados para a prevenção de novas introduções. Para vos dar uma ideia, a Lista Nacional de Espécies Invasoras, portanto, o tal anexo 2 do Decreto-Lei, que já tinha referido, tem mais de 337 espécies, portanto, estão listados alguns géneros, e, portanto, o número de espécies não é exatamente 337. Nesta lista estão incluídas as 88 espécies de preocupação da União Europeia que advêm do Regulamento 1143. Foram incluídas muito recentemente 26 novas espécies na lista de preocupação da União Europeia, a 20 de junho, mas todas delas já faziam parte da nossa lista, da nossa lista nacional. Destas espécies, mais de 130 estão presentes. Portanto, supostamente para estas 130 espécies deveríamos estar a produzir e a ter planos de ação. Ahm, mas agora hoje vou-vos só falar portanto, dos planos que estão em implementação, que são dois, o da Vespa Asiática e o do Lagostim Vermelho da Louisiana, e depois vou-vos falar dos que estão em preparação, das sanguinárias asiáticas, do siluro, da perca, da erva das pampas, do mexilhão-zebra, da ameijoa japonesa, da elódia africana e outras espécies aquáticas e das bacaris. Ahm, Como vos disse, gostaria também de vos falar dos planos de controle que estão em implementação. Os planos de controle hum, portanto, o Decreto-Lei 92 prevê no artigo 31º e 32º um regime excepcional para as espécies exóticas invasoras que são usadas em aquacultura e agricultura, que elas possam ser, portanto, cultivadas ou exploradas. Temos o caso da ostra japonesa e da figueira da Índia. Portanto, o seu cultivo é permitido, no entanto, os produtores têm que ter um plano de controle
para prevenir a dispersão das espécies para além da área de exploração, bem como as medidas que têm que estar identificadas, as medidas que têm que tomar quando a exploração terminar. E são estes os dois planos de controle. Hum, Muito provavelmente, quem está mais atento tem percebido que tem havido muita plantação de figo da Índia para a produção de fruto e de cladódios. Hum, o modelo sucinto de plano de ação, ele está publicado no site do ICNF e o que é que permite? Permite que quem esteja interessado, portanto, organizações ou entidades que estejam interessadas em apresentar planos de ação, de nível nacional ou de nível local, o que é que estes planos devem conter? E como é óbvio, devem conter o objetivo do plano, a identificação das espécies, a origem e a distribuição da espécie de qual o plano é alvo, a área de ocorrência em Portugal continental, uma caracterização da espécie, porque temos que saber o que é que para que é que estamos a tentar fazer algo, não é? Temos que perceber bem as características da espécie ou das espécies, porque os planos de ação podem ser para grupos de espécies, as vias de disseminação, ah, porque só conhecendo bem, caracterizando bem, é que conseguimos definir realmente as medidas e as ações para o seu controle. Deve estar definido também o cronograma, os recursos e as fontes de financiamento, porque sem dinheiro não conseguimos fazer as ações, as entidades intervenientes, a divulgação, a monitorização, são pontos muito importantes e que não devem ser esquecidos, bem como a avaliação do plano, e a sua revisão periódica para também se perceber o que é que corre bem, onde é que os planos foram eficazes e onde é que não foram e o que é preciso ser alterado. Também devem estar identificados os impactos, quer os impactos que a espécie invasora provoca nos ecossistemas e também a nível social e económico, porque muitas vezes os impactos a nível económico são muito consideráveis, mas também os impactos das próprias medidas e das intervenções que são preconizadas no plano. Também é muito importante, se houver intervenções já realizadas em Portugal, haver uma descrição e uma análise dessas mesmas intervenções, porque pode ajudar um, a definir os meios e as medidas, que devem incluir meios e medidas de prevenção, de controle, um, e a definição também das áreas de intervenção. Com a definição das áreas prioritárias é extremamente importante porque muitas vezes não conseguimos hum, ir a todo lado muito rapidamente, portanto é importante definir as áreas onde é importante haver uma intervenção prioritária e muitas vezes são as áreas classificadas, as áreas prioritárias mais facilmente identificáveis, mas não são as únicas. E depois, pronto, a bibliografia, a lista de contactos, este modelo está publicado e pode servir de base para propostas que venham a ser feitas. Hum, Agora passando para os planos em vigor, portanto temos o plano de ação para a vigilância e controle da vespa velutina. A vespa velutina, como provavelmente toda a gente sabe, tem vindo de norte para sul, a progredir rapidamente. Já estão registros confirmados no Algarve. A zona interior, por limitações de água e de disponibilidade de água, provavelmente está a ser um bocadinho poupado, mas hum, realmente a vespa é muito vigorosa e muito capaz de chegar rapidamente o mais longe que consegue. Depois o plano de controle do lagostim vermelho de Louisiana, que também está por todo o país. Hum, Gostaria só aqui, relativamente à vespa velutina, eu coloquei este slide aqui
com o ciclo de vida anual da vespa, só para reforçar uma coisa que tem sido muito disseminada, a ideia de que colocar armadilhas é suficiente para controlar a dispersão da espécie. Não é o mais efetivo, não é colocar armadilhas em todo o lado durante o ano todo. É muito mais eficaz colocar apenas no inverno, portanto, entre janeiro e fevereiro, março, para capturar as rainhas fundadoras, porque o que se tenta prevenir que elas consigam, portanto, fazer novos ninhos ou os ninhos primários. Depois, já não é efetivo estarmos a ter armadilhas, porque não temos, como não existe uma feromona específica para esta espécie, o que acontece é que as armadilhas acabam por capturar muitas outras espécies, quer de polinizadores, quer de insetos, e invertebrados, portanto, o tentar combater uma espécie invasora pode ter efeitos piores noutras espécies. Portanto, hum, foi só por isso que fiz questão de colocar aqui este slide. Portanto, o plano previa como objetivos garantir a segurança pública, porque houve um grande alarme público em relação à presença desta espécie. hum, Houve muita informação, ou informação pouco clara sobre os efeitos os perigos para a espécie humana, no fundo, sobre a espécie, sobre a vespa. Ah, Depois, proteger a atividade agrícola e proteger a população de abelhas e de polinizadores e minimizar os impactos na biodiversidade. Para isso, foi concebido e implementado um sistema de vigilância, foram identificados métodos de controle, a feromona específica ainda não foi identificada, que seria muito útil para ter estes métodos de controle mais eficazes. Depois, a formação de pessoas envolvidas no plano, tem havido muitas ações de formação por todo o país, a destruição dos ninhos detectados, uma tarefa que incumbe às câmaras municipais, a atualização contínua das informações e a divulgação e sensibilização. No caso do ICNF, a função principal, para além da coordenação do plano, é a de gestão do portal, que no início era o SOS Vespa e que agora é o Stop Vespa, é o portal onde devem ser registados os avistamentos, quer de ninhos, quer de, dos espécimes da Vespa velutina, e ao registarem no portal é automaticamente gerado um e-mail que chega à Câmara Municipal da área onde esse ninho foi detectado, e a intervenção é depois realizada pelos serviços ou de proteção civil ou de ambiente da Câmara Municipal. Relativamente ao plano de ação do Lagostim Vermelho do Louisiana, ele foi publicado em resolução do Conselho de Ministros em 2021. É um plano relativamente simples, ele define três medidas principais: a extração para fins de autoconsumo, em que a única, ou, uma das poucas restrições é que os animais, os espécimes recolhidos têm que ser transportados mortos. A extração em massa, que é uma exceção prevista ao abrigo do artigo 21º do Decreto-Lei 92. Aqui a extração em massa tem que ser feita por pescadores com licença, e depois os estabelecimentos autorizados para a detenção, a depuração e a expedição de espécimes vivos de lagostim vermelho da Louisiana. Até ao momento não existem ainda estabelecimentos autorizados em Portugal, ou, portanto nunca houve nenhum pedido de autorização, mas de extração em massa tem havido bastante. Hum, o ICNF em 2022 emitiu um total de 10 licenças para 100 coletores que foram identificados nessas licenças, e foram retiradas cerca de 692 toneladas de lagostim dos rios, um pouco por todo o país, essencialmente na zona de Lisboa e Val do Tejo, do Centro e do Alentejo. Estima-se em dezenas de milhão o número de lagostins capturados em 2022. Só o primeiro ano de implementação deste plano de ação.
Em 2023 houve um acréscimo de 30% na captura, que correspondeu a cerca de 990 toneladas, um valor que se manteve em 2024, ahm, com 102 coletores licenciados. Estes dados são muito subestimados, porque isto refere-se apenas a 60% dos operadores licenciados, porque só esses é que remeteram a declaração anual de captura. Portanto, os valores devem ser muito, muito superiores. Relativamente aos planos que estão em análise ou para publicação, explicar-vos assim resumidamente qual foi o procedimento adotado. Existem várias propostas técnicas, propostas que foram elaboradas por equipas de investigação, por universidades, por empresas, um, em que essa proposta técnica, baseada naquele tal modelo que vos apresentei, é uma proposta, foram propostas financiadas com dinheiro público. Essas propostas foram entregues ao ICNF. Foi feita a partir dessa proposta técnica, que é bastante completa e bastante elaborada, foram propostas, resoluções do Conselho de Ministros, portanto, retirando o essencial, hum, do documento técnico. Foram consultadas as entidades envolvidas e mencionadas nessas propostas técnicas. As entidades enviaram os seus contributos ou as suas alterações. Foi então proposta uma resolução do Conselho de Ministros final que foi submetida à tutela, neste caso o Ministério do Ambiente e da Energia, que fará ainda uma consulta aos diferentes ministérios que podem estar envolvidos nas ações previstas nessas propostas técnicas, e depois serão então publicadas as resoluções do Conselho de Ministros e serão executados os planos. Eu vou só falar de alguns. A proposta de plano de ação para o controle das sanguinárias do Japão, asiáticas, desculpem, que incluem a sanguinária do Japão, a Falópia japónica. A proposta foi elaborada pela Escola Superior Agrária de Coimbra e pelo Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra. Ahm, Na proposta técnica, o mapa com a distribuição das espécies, ahm, percebe-se que a concentração da ocorrência das espécies é essencialmente no norte, no noroeste de Portugal, embora existam alguns pontos um pouco mais a sul, na região de Coimbra e do Parque da Serra da Estrela. Ahm, Estas são as espécies que estão identificadas no plano, sendo que este é um- uma imagem do plano, retirada do plano, em que é importante mostrar que existe também uma falópia nativa e perceber a distinção entre as espécies. Mas isto é informação, peço desculpa, isto é informação que não pode ser publicada numa resolução do Conselho de Ministros, como é óbvio. Mas a ideia é que os planos, a proposta técnica dos planos, seja publicada na íntegra no site do ICNF, portanto, onde contém toda a informação detalhada, com toda a informação visual importante, e depois a resolução do Conselho de Ministros é um, um decreto, portanto, uma lei muito mais que detalha aspectos mais de execução. Aqui o ciclo de vida da sanguinária do Japão, só para vos mostrar informação que é útil para a identificação da espécie. Este folheto faz também parte do plano de ação, da proposta de plano de ação, e foi produzido por um grupo de trabalho constituído por várias entidades, em particular no norte de Portugal, e que tem feito já trabalho de controle da falópia japónica.
Aqui os objetivos, vou só, não vos vou detalhar os objetivos, vou só realçar alguns que são importantes, como a detecção precoce das introduções em novas áreas onde a espécie ainda não estava presente e as reinvasões nas áreas que já foram intervencionadas. Houve já algum trabalho feito e é importante que nesses locais exista uma detecção precoce para que a atuação possa ser mais rápida e mais eficaz. Ah, Erradicar localmente onde, portanto, nas áreas distantes da área da principal ocorrência, portanto, onde apareceu um novo foco, é importante erradicar rapidamente e localmente esses focos e reforçar a prevenção através de ações de melhoria dos habitats e de restauro dos ecossistemas, em particular nas áreas prioritárias. Isto foi só assim para vos dar uma ideia do que é que podem ser os objetivos nestes planos de ação. Ahm, Tirei também aqui um exemplo de medidas. Aqui já estamos nas medidas 10, 11 e 12, portanto já houve outras medidas anteriores. Estas são as medidas de controle. O plano define e elenca, descreve como é que estas medidas devem ser implementadas e depois identifica também as entidades intervenientes. E aqui faço só um destaque que são muitas as entidades intervenientes no controle da espécie. As entidades intermunicipais, as câmaras municipais, o ICNF e a APA, nas áreas ripícolas, as CCDRs, as ONGs, as concessionárias de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, hum, os proprietários, os prestadores de serviços, e aqui também estava incluído o tal grupo de trabalho da Falópia, que tem feito muito trabalho no norte de Portugal. Passando para o plano de ação da erva das pampas, da cortadeira celuana e outras espécies semelhantes, aqui uma imagem das espécies que foram incluídas neste plano de ação. Por terem características semelhantes, nem todas as espécies que estão aqui estão na lista nacional de espécies invasoras, mas sabem-se que algumas têm características muito semelhantes e características também eh, que lhes permitem tornar-se invasoras, em particular nas nossas condições de, de clima. A cortadeira jubata, que não está ainda presente, mas que é muito semelhante à cortadeira celuana e que também tem alguma utilização em termos de planta ornamental e de fixação de taludes, e depois o Penicetum cetáceo, o Penicetum vilosum, estas duas espécies que estão na lista de invasoras e que foram muito utilizadas como espécies ornamentais, ahm, e depois mais outras duas espécies de Penicetum. Aqui o mapa de distribuição da cortadeia celuana, muito na zona do litoral, mas também com alguma dispersão pelo interior. O Penicetum cetáceo e o Penicetum vilosum mais concentrados nas áreas mais urbanas de Lisboa e do Algarve, mas também no norte e no centro. E depois, quando cruzada esta informação da distribuição das espécies com a rede de áreas classificadas, eh, foram definidos as áreas prioritárias de intervenção e são essencialmente nas áreas classificadas e onde as espécies estão a ocorrer em menor intensidade. Portanto, as zonas do interior onde os focos ainda são pequenos e onde é mais rápida a possibilidade de erradicação, portanto, devem ser as áreas prioritárias. Também aqui os objetivos, vou só reforçar, portanto, algumas questões que são importantes, o garantir recursos e meios humanos com continuidade, porque muitas vezes as ações não são apenas num ano, tem que haver monitorização e tem que haver controle por mais anos. Um, a tal definição de áreas prioritárias onde atuar, portanto, erradicar localmente onde, nas áreas mais distantes das principais áreas de ocorrência, controlar as vias de entrada, isto é também muito importante,
Embora as espécies estejam proibidas, estas espécies estejam proibidas desde 2019, foi detectado muito recentemente um grande viveiro numa área protegida que se dedicava quase exclusivamente à produção de cortadéria, celuana e penicetum. Não para o mercado português, era essencialmente para exportar para o mercado alemão, mas em Portugal não pode. Mas, no entanto, só foi detectado há muito pouco tempo por vigilantes da natureza. E depois, então, a definição das medidas de detecção precoce e protocolos para resposta e erradicação rápida, que é algo que é muito importante que venha a ser implementado. Passando para o mexilhão zebra, que é um pequeno bivalve que não tem mais de 4 centímetros. Este plano de ação foi feito por um grupo de técnicos do ICNF, da APA, do Instituto Português de Malacologia, da Universidade de Évora e por técnicos de duas empresas, a EDIA e a Biota. Ah, é um plano de ação que está pronto, para uma espécie que ainda não tem ocorrência em Portugal, mas está muito próximo. Neste mapa que aqui apresento, são os pontos as datas e os pontos de ocorrência nas bacias de Espanha. E em Portugal a espécie não está ainda presente, mas teve uma ocorrência em 2019 num reservatório de água da empresa Edia. O foco foi controlado, portanto, era um reservatório isolado e conseguiu ser controlado. No entanto, pelas consequências que esta espécie pode ter, hum, há uma grande urgência, em que seja implementado um plano que permita fazer a prevenção na ausência da espécie, a detecção precoce e a eliminação rápida quando for detectada o primeiro foco da espécie em Portugal, e depois o controle em caso de haver populações estabelecidas. É uma espécie que tem vários impactos a nível ecológico, mas também estes impactos são muito significativos ao nível socioeconómico, porque é uma espécie que causa entupimentos e danos em condutas de sistemas de abastecimento de água, quer urbano, quer industrial, quer agrícola. Passando para o plano de ação do Siluro, este é um plano de ação que foi desenvolvido pela Faculdade de Ciências e pelo Mário, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Aqui no plano que foi elaborado em 2022, hum, os registros confirmados pelas equipas de investigação, a espécie estava só circunscrita ao Tejo e ao Douro. No entanto, hoje sabe-se que já não, que este peixe, que pode atingir dimensões bastante elevadas, hum, está já disseminado por outros locais, como a barragem de Castelo de Bode, Montalvão, entre outras. Hum, e esta disseminação desta espécie tem sido feita essencialmente por pescadores lúdico-desportivos, porque de facto as nossas espécies autóctones não atingem estas dimensões, e isto para concursos de pesca é muito atrativo. E os pescadores têm feito este trabalho de disseminação. No entanto, gostava de fazer aqui um parênteses só para chamar a atenção às contraordenações ambientais que estão previstas, portanto, gostaria de realçar que a detenção de animais vivos, transporte e libertação no meio natural, quer desta espécie, quer de outras, é proibida pelo Decreto-Lei e constitui uma contraordenação ambiental muito grave. E o valor das coimas começa nos 10 mil euros em casos de negligência, mas quando é comprovado o dolo, essas contraordenações, essas coimas vão dos 20 mil aos 200 mil euros.
E isto é válido, como disse, para esta espécie e para as outras. Eu vou tentar ser um bocadinho mais rápida para dizer que em 2022 achava-se que ainda se conseguiria eh, fazer algum trabalho de controle e erradicação. Pelo avançar da invasão, hoje em dia chegou-se à conclusão que vai ser muito difícil a erradicar, ou quase impossível, e que o controle das populações estabelecidas seja através da correção de densidades com, provavelmente, ao invés do que estava previsto de manutenção do atual quadro legal da pesca de águas interiores, muito provavelmente terá que haver uma alteração, nesse quadro legal, e para que seja possível a utilização do palangre, também em águas interiores, porque percebeu-se por um projeto piloto que tem vindo a ser desenvolvido com pescadores profissionais no Rio Tejo, que talvez seja uma forma hum, de conseguir retirar o maior número possível de espécimes, sendo que é um peixe que tem até algum interesse para a culinária, portanto, para ser consumido hum, por, pelo, por nós, pela nossa espécie. Deixar aqui também alguns links sobre o projeto Live Predator e Mega Predator, de onde têm vindo a ser retirados muitas destas conclusões. Agora, muito rapidamente, e para terminar, outro exemplo é o plano de ação das Bacaris. Um, Ele prevê o controle de duas espécies, a Baccharis alimifolia e a Baccharis spicata. A Baccharis alimifolia é um arbusto que começou por ser cultivado como planta ornamental, mas no início como só em jardins botânicos, mas que depois passou a ser utilizado em jardins privados, especialmente para a formação de sebes ou estabilização de taludes. Ela é originária do nordeste dos Estados Unidos, e, tal como a Baccharis spicata, que é originária da América do Sul, são duas espécies que têm sementes muito leves, muito pequenas e que são facilmente dispersas pelo vento e pela água e que podem alcançar grandes distâncias. Ahm, Também pode ocorrer reprodução por via humana, de forma intencional ou até acidental. Estas duas espécies estão confinadas ainda a uma área relativamente restrita de Portugal, daí também ser importante que este plano de ação seja o mais depressa possível publicado e implementado, porque no caso das espécies que ainda não estão muito disseminadas, talvez a ação possa ser, as ações de controle para a erradicação possam ser mais eficazes. E tem sido também já feito algum trabalho na Zona Especial de Conservação do Litoral Norte, em Esposende, no Parque Natural do Litoral Norte. Estas são as medidas previstas no plano de ação, e que são também comuns a outros planos com espécies de plantas. A prevenção, a detecção precoce, a erradicação e controle, e depois medidas transversais que já vos falei antes, como a constituição das equipas permanentes, eh, o envolvimento das entidades e das comunidades locais e o restauro dos ecossistemas. E assim, em jeito de resumo, e porque acho que já passei um bocadinho do tempo, relativamente a estes 8 planos de ação, hum, o plano das sanguinárias asiáticas e da erva das pampas foi já enviado para o Ministério do Ambiente, a proposta de resolução do Conselho de Ministros, já após consulta das entidades intervenientes. O plano do mexilhão zebra foi enviado para a Agência Portuguesa do Ambiente, porque, sendo uma espécie aquática de águas doces, é a Agência Portuguesa do Ambiente que tem competência.
O plano do Silur está quase pronto para ser enviado também. O da Perca Europeia foi um exemplo do qual eu não falei. É um plano que já está em implementação. E depois, assim, um pouco mais atrasados estão os planos da ameijoa japonesa, da elódia africana e de outras espécies aquáticas semelhantes e o da Bacários. E pronto, é tudo. Queria só fazer um agradecimento especial aos técnicos do ICF e CNF que estão envolvidos. Não é um trabalho que seja feito exclusivamente por mim, eu estou só apenas a fazer a apresentação, e a todos os investigadores e técnicos que produziram estes documentos de base. E terminado, vamos. Ok, muito obrigada, Carla. Acho que se havia dúvidas sobre o que é que estava a ser feito e o que é que está feito, foi super claro e esclarecedor. Obrigada. É verdade que isto é um bocadinho uma luta sem fim, não é? E há muito feito e há muito por fazer sempre. Mas o importante é que se está a caminhar. Eu vou tentar Obrigada, Cristina Vieira, por todos estes contributos fantásticos aqui ao longo da De nada, de nada. sessão. Depois, todos os passos foram ilustrados com links direto, Carla. Uhum. Agora perdi um bocadinho as perguntas, mas havia aqui uns comentários no início. Eu tenho aqui já, se quiseres. Consegues, Juliana? Eu perdi-me Consigo. agora. Ora bem, então um dos primeiros comentários que nós tivemos aqui foi da Maria José Moreno da Cunha, e ela coloca uma questão sobre a Vespa lutina. Então, acerca da destruição dos ninhos da Vespa lutina. Se depois de destruídos ou controlados, se não deveriam ser assinalados como ninhos já controlados para que a população possa saber, e se é feita alguma coisa relativamente a isso. É assim, as câmaras municipais podem no Stop Vespa colocar essa informação. Eu não tenho a certeza que o cidadão tenha acesso a essa informação, é uma questão que eu posso confirmar. Eu acho que tem. Eu acho que é capaz de ter. Eu nunca utilizei a plataforma como cidadão, e portanto as pessoas podem saber. Ahm, e não sei se poderei esclarecer muito mais, mas nem todas as câmaras municipais fazem esse trabalho de colocar toda a informação na plataforma. E depois, às vezes, as pessoas também se queixam, pelo menos fazem-nos chegar essa informação de que nem todas as câmaras municipais respondem atempadamente aos pedidos. E também sabemos que nem sempre fora das áreas urbanas eles fazem a distribuição dos ninhos. Porque às vezes é difícil, às vezes não é. São locais ou inacessíveis ou com dificuldade em aceder aos ninhos. E, e depois há outra coisa, às vezes os ninhos também já não estão sequer ativos. Mas pronto. Mas há queixas de várias situações, mas noutras funcionará melhor. Nós temos aqui alguns contributos aqui no chat. Temos a Anabela que tem ali a mão. A Quer Anabela, falar? se calhar, Anabela, quer dar algum contributo nesta lógica. Sim, força, sim, sim. Anabela. Olá, olá, obrigada. Acho que foi uma apresentação muito boa e queria realmente só dar um pequeno contributo. É que, pronto, em complementaridade, até porque o INIAF também está envolvido no plano de ação, é que é muito importante, porque as diretivas do plano é que os ninhos sejam retirados, na generalidade. Obviamente, como disse a Carla, há situações em que é muito difícil retirar os ninhos. Mas essa decisão cabe à entidade que está a gerir, a fazer esta gestão. Pronto, pronto, conforme me disse também a Carla, obviamente são as entidades, são os municípios. Mas eu queria chamar a atenção, porque acho que nunca é demais, à semelhança daquilo que foi dito pela Carla relativamente às armadilhas, é que o ninho combatido, ele não convém ficar. Se for possível tirar, é mesmo isso que deve ser feito, porque a maior parte dos ninhos são combatidos com biocidas. E nós temos imensos predadores que se alimentam depois ou durante ainda
de tudo o que vai acontecer no interior daquele ninho e, portanto, estamos a ter um efeito muito agressivo para toda a fauna em geral e, portanto, acho que é muito relevante chamar a atenção dos municípios que, a não serem casos muito excepcionais, deviam fazer um esforço e, claro, se não há questões monetárias de suporte, tentar obtê-las, mas retirar os ninhos acho que é uma mais-valia. Peço desculpa, é mesmo só um complemento. Muito obrigada. Obrigada, Anabela. Temos aqui uma questão agora, passamos para as perguntas. Uma questão do Udo. Comenta que gostava de saber a opinião da Carla. Ele diz que todos os planos de ação deviam começar pelos viveiros de plantas que até hoje fazem o que querem, uns mais e outros menos, não é? Especialmente com lucro de espécies altamente invasoras ao custo da natureza e da sociedade. E o Udo colocou este comentário quando falavas do caso do viveiro que tinha sido apanhado há pouco tempo a produzir cortadélia e penicetos. Uhum. Eu gostava de esclarecer que muito do trabalho que é feito nesta divisão do Departamento de Conservação da Natureza e Biodiversidade, há um trabalho muito pesado burocraticamente que está relacionado com o licenciamento de espécies exóticas. E este licenciamento é também de viveiros. E o que é que fazem as pessoas? Eu também já fiz durante algum tempo. O que é que fazem as pessoas que analisam os processos dos pedidos de licença? Verificam que espécies é que as pessoas pretendem vender e comercializar. E no fundo, ao longo destes anos todos, temos sempre vindo a detectar espécies invasoras, mas o que se faz é. Portanto, não se passa a licença enquanto não houver a destruição em condições de biossegurança dos espécimes que são invasores e só depois então é passada a licença. E isto é um trabalho muito de sapa, mas é um trabalho que é feito também pela divisão. Não é um plano de ação, não está diretamente relacionado com os planos de ação, mas há muito trabalho a ser feito em relação ao controle das espécies invasoras também pela via da emissão destas licenças. E os próprios planos de plantas que eu conheço e estive mais envolvida têm uma ação logo no início Sim, de sim, sim. vigilância e de formação aos viveiros, não é? Sensibilização. Sim, 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 sim. É verdade, é verdade. Falta agora a serem implementados. Exatamente. Depois temos Temos aqui o Gonçalo aqui com a mão para pedir uma intervenção. Força, Gonçalo. Olá, Olá, boa boa noite. noite. Já estão-me a ouvir? Sim, sim. Estamos, sim. Ok. Em primeiro lugar, queria agradecer à Carla pela apresentação deste tema que é muito relevante e já agora agradecer à plataforma invasoras.pt por ter trazido também aqui o tema a este ciclo de palestras. Eu tinha duas questões para colocar, eu pedi para falar porque é mais fácil de colocar do que por escrito. São duas questões. A primeira mais simples, a segunda talvez um bocadinho mais complexa. A primeira questão tem a ver com a Lista Nacional de Espécies Invasoras. O Decreto-Lei 92 de 2019 diz no seu artigo 17 que a lista de espécies deve ser revista com uma periodicidade não superior a 6 anos. O decreto foi publicado no dia 10 de julho de 2019 e, portanto, os 6 anos passaram este mês, no dia 10. Portanto, há pouco tempo. Eu gostava de saber se já existe uma revisão da lista, eu pelo menos no site do ICNF não encontrei nada, e se não existe, se está prevista para breve alguma atualização desta lista, que eu imagino que haja alterações para fazer. Portanto, gostava de saber o ponto de situação da lista. A segunda questão tem especificamente a ver com aves invasoras, que é a área que me interessa mais, embora eu procure acompanhar também o que se passa com outros grupos de seres vivos. Eu vou consultando a informação que existe acerca deste assunto e até hoje não vi nada no site do ICNF relativamente a planos de ação para aves invasoras. E então, em janeiro deste ano, eu enviei um e-mail ao ICNF a perguntar se havia planos de ação ou de controle ou de erradicação, porque eu não tinha encontrado informação nenhuma, e concretamente em relação às espécies que estão na lista do Decreto-Lei 92. E eu recebi uma resposta também em janeiro, assinada por um membro do Conselho Diretivo, que me dizia que, e esta resposta deixou-me um bocado perplexo, e por isso é que eu gostaria de saber se se pode acrescentar algo acerca disto. A resposta diz que
não existiam planos para as aves invasoras porque este grupo de seres vivos não foi considerado prioritário. E que efetivamente são 150 ou 200 planos para fazer, e portanto foi dada prioridade a outras espécies. Eu tenho noção que os meios são insuficientes para fazer face às necessidades, digamos assim, e à lista de espécies que realmente é bastante vasta, portanto eu tenho consciência que os meios são insuficientes, mas neste momento do tempo em que já passaram 6 anos sobre o decreto-lei, nós destas 150 ou 200 espécies temos 2 planos em vigor, mais 8 em preparação, portanto se considerássemos esses 8 já como elaborados, estaríamos a falar de 10, não chega a 10%. Se nós fizermos assim umas contas simples, não é difícil imaginar que daqui a 20 ou a 30 anos ainda não haja planos para aves invasoras e se calhar para outros grupos de seres vivos. E neste sentido, eu gostava de perguntar se, tendo em conta o ritmo a que estes planos têm vindo a surgir e não esquecendo que as espécies invasoras não se compadecem com a falta de meios e se continuam a expandir alegremente, se me é permitida a expressão, eu gostava de perguntar se está previsto talvez algum reforço de meios que permita acelerar um bocadinho a resposta a este problema em matéria de produção de planos, seja para aves, seja para outros grupos de seres vivos. Mas fiquei um bocadinho preocupado com esta resposta porque, bom, obviamente no caso das aves também acho que independentemente de outras prioridades, também é necessário fazer estes planos de ação. Pronto, era isto essencialmente. Muito obrigado. Então, em relação à Lista Nacional de Espécies Invasoras, de referir que realmente o decreto-lei prevê que seja revisto de 6 em 6 anos, mas que tem que ser publicado em decreto-lei, portanto a lista não pode ser só revista e publicada no site do ICN, tem que ser revista e depois publicada em decreto-lei. O que acontece é que se está a preparar uma revisão de todo o decreto-lei, que é um bocadinho mais trabalhoso do que só rever a lista, e é algo que tem vindo a ser trabalhado ao longo destes anos. Portanto, assim que o decreto-lei saiu, foram logo identificadas situações que tinham que ser reformuladas, e há já documentos de revisão do decreto-lei e da própria lista, como é óbvio. Só de referir, eu acho que falei no início da apresentação, que as espécies de preocupação da União Europeia também passam a ser automaticamente espécies de preocupação ao nível nacional. Portanto, tem havido alguma atualização também que advém dessa atualização da lista de preocupação da União Europeia. Mas sim, sabemos que não está, já deveria ter sido feito este trabalho de atualização. Temos inclusive pedidos, não muitos, pedidos de introdução de espécies, também pedidos de saída de algumas espécies, mas é nesta fase também que podem ser propostas ao nível da, da opinião pública, portanto, ao nível de todos os interessados e pessoas que se dedicam a estas matérias, propor espécies e propor de forma também fundamentada, como é óbvio, não é só dizer que deve fazer parte desta espécie e outra, mas fazê-lo de forma fundamentada das espécies que podem vir a ser incluídas na lista. Portanto, é agora, a altura é certa agora porque está a ser feito esse trabalho de revisão de todo o decreto-lei. Relativamente à Já agora, segunda... desculpe, antes de passar só à outra questão, se a pessoa quiser apresentar sugestões relativamente à revisão da lista, qual é o canal certo para o fazer? Eu vou. Existe também no site, portanto, penso que a Cristina colocou no site do ICNF, dentro do separador Conservação da Natureza, há um separador chamado de espécies exóticas, e dentro desse separador de espécies exóticas existe depois uma série de outras pastas, vá lá. E uma delas, com certeza, não sei se é nos formulários, eu creio que é nos formulários que tem, então, no fundo, um formulário que permite apresentar propostas de espécies invasoras. Eu agora não consigo encontrá-la assim, se eu conseguir encontrar, eu Eu ainda já pus coloco no no chat. chat. Eu já pus no chat. Ok, ótimo, ótimo, pronto.
porque agora para mim, eu conseguia lá chegar, mas às vezes também perco eu ajudei a Tranquila, introduzir aquela tranquila. informação, mas também às vezes não sei exatamente onde é que está tudo. Eu chego lá, mas posso demorar algum tempo. Eu também acho que é bom as pessoas irem consultando, porque há imensa informação que nós temos disponibilizado lá, não só informação produzida pelo ICNF, mas também por outros grupos de investigação nacional e internacional. Relativamente às aves invasoras, eu por acaso não falei dos planos de ação local, mas existem, pelo menos desde 2020, mais de 50 planos de ação local para várias espécies portanto, eu trabalho no ICNF há poucos anos, mas dos que foram analisados recentemente, havia planos de ação local que previam ações com aves exóticas invasoras, nomeadamente com o ganso do Egito. Se não estou em erro, era um projeto da Universidade de Évora e também um projeto da Câmara Municipal de Almada. São projetos que estão agora a ser implementados. Com estas questões da instabilidade política que tivemos nos últimos anos, as coisas foram ficando assim um pouco arrastadas em termos de execução e estes planos foram financiados pelo Fundo Ambiental e foram analisados em 2023 e só estão a ser executados agora. Mas depois, portanto, em relação à resposta que foi dada pelo ICNF, eu não a conheço, portanto, não posso. Posso só dizer que, em relação à definição das espécies prioritárias, até para esses planos de ação local, o ganso do Egito, creio que em 2023 também foi uma das espécies prioritárias, portanto, se não estou em erro. E, portanto, a definição dessas espécies que devem prioritariamente ser financiado portanto, o pouco dinheiro que existe disponível para isto tem a ver com a eficácia dos planos de ação. Portanto, não há dinheiro ilimitado, portanto, tem que se pensar quais as espécies onde o trabalho pode ser mais efetivo. Em espécies que não estão muito disseminadas e outras em que existam ou grupos de investigação ou grupos de ONGs a trabalhar e, portanto, é um pouco assim que têm sido definidas as prioridades. Relativamente ao ganso do Egito, há também a ideia de talvez uma das formas de melhor controle seja a caça. Foram estabelecidos contactos com a divisão que faz a gestão da caça, para que, quando fosse alterada a lei da caça, que também a espécie pudesse passar a ser uma espécie cinegética. Mas isso também ainda não aconteceu. Mas pronto. E ia só dizer outra coisa. Em relação aos animais, há depois questões éticas relativamente ao que fazer aos animais capturados. Nem toda a gente, nem toda a população aceita que os animais possam ser, que possa haver a ocisão dos animais. Mas isso está previsto quer no Regulamento Europeu, quer no Decreto-Lei. No entanto, nem a população aceita, nem os veterinários muitas vezes querem fazer. E depois é um problema, é um outro problema que se cria, onde colocar estes animais. Mais uma vez, reforço, os meios, os recursos financeiros são limitados e, portanto, no caso do ganso do Egito, a caça seria uma ótima medida, mas pronto, não, é só o que tenho por agora a dizer, não tenho muito mais, porque senão podia ficar aqui imenso tempo a falar. Obrigada, Carla. Obrigado, obrigado. Eu, entretanto, pus um link aqui no chat sobre um projeto no EVOA, que também para controle do ganso do Egito, na altura em que o Fundamental o considerou uma espécie prioritária para a intervenção. Não me lembrava desse. Foi o que eu encontrei. Temos aqui agora, mais no lado das plantas, uma pergunta do José Alberto Pereira, de Paredes, se eu não estou em erro. Fala dos bons dias, ou seja, da trepadeira
que em alguns sítios tem proliferado muito, e ele refere que em alguns sítios em paredes está a ter um impacto negativo. E pergunta, portanto, para esta espécie eu acho que ainda não há nada de planos de previsto para fazer planos para já. Ele pergunta o que é que se sugere que faça para tentar erradicar. Erradicar acho que é uma palavra aqui proibida, mas Pois. esta espécie. Estas espécies, as duas que ele fala, que estão amplamente disseminadas, portanto, e muito provavelmente os locais que estão agora a ser invadidos são locais que estão a ser, que têm algum abandono, no fundo. Fala aqui de zonas agrícolas e arborizadas, mas será que estas zonas agrícolas estão a ser realmente utilizadas ou deixaram de ser utilizadas e, portanto, houve uma invasão maior? Eu não sei, eu não tenho soluções milagrosas. Talvez vocês possam. Olhem, eu sei que nós trabalhamos muitíssimo pouco com esta espécie. Posso dizer-se uma experiência caseira na minha escola, na Escola Superior Agrária de Coimbra, em que nós já temos feito voluntariado com grupos de estudantes, principalmente, para a remover. E nós literalmente puxamos por ela até conseguirmos retirar das árvores e depois tentamos arrancar os tapetes que estão no solo. E posso-vos dizer que as árvores, normalmente, as árvores quando estão tapadas por hipomeia ficam de facto muito debilitadas e chegam a morrer se a intervenção não for atempada, mas temos tido alguns exemplos muito fantásticos das árvores que estavam quase, mas depois recuperaram e agora estão cheias de força. Temos muita a crescer e o que temos feito é enrolar tapetes e puxá-la de cima das árvores. Não se pode falar de erradicar esta espécie, eu acho que ela está demasiadamente estabelecida ao longo do território. E muitas pessoas acham-na muito bonita e continuam a promovê-la. É uma Pois. espécie que tem-se dado pouca atenção, sim. Isso é um problema, é o problema até do próprio Jacinto de Água, que tendo sido publicado um decreto-lei em 74, ele continua ainda, pronto, para além das características da espécie, não é? Mas continuam ainda a existir pessoas que não têm noção de. Muito, 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 muito. Ou seja, nós que estamos aqui, eu não consigo reconhecer todos os nomes que estão aqui, mas vocês fazem parte do feliz grupo dos convertidos. Porque se falarem amanhã de manhã no pequeno almoço com a primeira pessoa que vos aparecer à frente, ou na paragem do autocarro, vejam lá quem é que sabe que a Hipolmeia é uma invasora ou que o Jacinto de Água é. É assustador. O grupinho de convertidos vai sendo maior, mas a população, de uma forma geral, ainda tem muita dificuldade de distinguir os verdes. Eu vou dizer os verdes, mas para os animais é mais ou menos a mesma coisa. Portanto, há muita falta de informação ainda. É um E- tema complicado, é um tema desafiante, vou dizer assim. Sim, e a própria, e as próprias ações que são efetuadas. Eu fui muito recentemente pela primeira vez a uma zona que é muito afetada pelo jacinto de água, hum, à Pateira de Formentelos, e cheguei à zona, a um acesso, penso que será um acesso de barcos, e realmente a Pateira estava toda limpa, mas depois estavam ali uns restos de plantas que tinham sido removidas. E eu pensei, mas por que raio é que não retiraram estas? Porquê é que deixaram aqui estas? E portanto, uma plantinha, uma planta ou um fragmento pequeno de determinadas espécies pode depois, para o ano, estar Não muito. é para o ano, é para a semana. Para a semana, pois, exatamente. Portanto, fiquei a pensar assim, mas por que raio está tudo tão controlado na água e aqui ficaram estes restos e que parece mesmo que foi, portanto, a equipa que esteve a limpar deixou ali aqueles bocadinhos e, portanto, há muito trabalho a fazer. Eu não sei se está aqui E- alguém de Águeda, e que pode ter informação mais credível do que eu, mas da última vez que eu soube sobre essa questão é porque a ceifeira aquática que eles têm, que remove grande parte do jacinto no espelho d'água, não consegue operar em zonas em que a coluna d'água é muito baixinha. Portanto, eles removem até onde a ceifeira retira e as margens vão ficando sempre para recolonizar. Ok, ok. Pois, portanto, o problema mantém-se ao longo dos anos. Ok. Não sei se há mais perguntas. Vamos tentar ver se há aqui mais alguma pergunta. Aqui uma da Erva das Pampas.
do António Castro Machado Pereira, que pergunta se relativamente à erva das pampas existe algum predador desta planta. Hum, Vocês estão a trabalhar também com, com o pastoreio, a tentar perceber. Se pensarmos assim, há vários animais, burros, cabritas, ovelhas, comem o rebento quando ela é cortada e rebenta, pois eles conseguem comê-la e funcionar como controle de continuidade. Uhum. E de alguma forma são predadores, sim. E depois há um inseto, uh, deixem-me ver se sou capaz de dizer o nome direitinho, Spanelopis celuanae, que é um inseto da Argentina, portanto, da zona de origem da espécie, que foi detectado na Península Ibérica, em Espanha e em Portugal, e que em alguns locais esse inseto está presente em grandes quantidades, e consegue predar a semente e reduzir a produção de semente. Só que ainda não é claro o quão eficaz ele pode ser, ou seja, se calhar se ele não estivesse presente teríamos ainda muito mais cortadéria do que temos, não sabemos. É uma das coisas que neste projeto que eu coloquei o link no live Cubo de Cortadéria e no doutoramento do Pedro Gomes, que está agora a começar, se vai tentar ver se esse predador é um inimigo natural da espécie que destrói parte das sementes nas plantas femininas, principalmente nas femininas, agora entretanto foi detectado também nas hermafroditas. Ele está cá, pode ser considerado um predador da semente, resta saber qual é o impacto que ele está a ter real, além do pastoreio, que podem ser predadores também. Uhum. Meninas, conseguem-me ajudar se está aqui mais alguma pergunta? Estou aqui muitos formulários, muitos links. Por acaso também estou a tentar Não, ver. temos, Pergunta temos sobre alguns quais. comentários. Está aqui uma pergunta do Miguel Bragança sobre quais das aves que estão na lista de espécies invasoras. E, entretanto, se calhar alguém pôs a lista, mas são muitas aves na lista nacional de espécies invasoras, não É o anexo 2 do decreto-lei, é fácil de consultar. Estão identificadas as espécies, estão identificadas também, aquela lista tem também as espécies que são consideradas invasoras para a Madeira. Elas estão assinaladas com um asterisco. Eu não achei todas de cor, portanto, eu não, Mas eu vou pôr aqui não. o link. Estou aqui O link, ok. tenho Também está no o site do ICNF, no tal separador espécies exóticas, há logo a identificação de 3 listas importantes: a lista nacional de espécies invasoras, a lista de preocupação da União Europeia e a lista de espécies exóticas que já ocorrem em Portugal e que não são consideradas invasoras e para as quais também não é necessária a tal licença para produção e comércio de espécies exóticas. É o primeiro separador do lado esquerdo onde tem essa informação. Ok, e, entretanto, cá estão vários links com o anexo que dá para ver a lista das espécies Ok. de aves. E, na verdade, dá para ver as várias espécies, têm todas pelo nome científico. Sim. Estava a pensar se não está publicado uma lista com com os nomes comuns. Mas pronto, é também algo que pode, embora os nomes comuns variem muito, não é? Mas é algo que também pode ser colocado na revisão, de ter os nomes científicos e o nome. Uhum. É uma espécie que tem, sim. Eu, A Cristina deixa aqui dizer que teve uma reação muito agressiva dos observadores de aves quando falou de aves invasoras. E nós nas plantas também temos, quando falamos das plantas dos jardins. pois acredito. Temos Olha, aqui. eu não sei se há aqui mais perguntas, porque entanto já me perdi com tanto link, mas eu tenho uma pergunta que é uma coisa que nós batalhamos muitas vezes e eu queria saber o ponto de situação, que são as equipas permanentes. Isso está a sair em breve? Há financiamento? Hum, eu sei que há intenção e pode haver dinheiro.
mas eu não sei ainda de nada de muito concreto. Hum, eu fiz um rascunho de, de um. Mas é um rascunho que nunca saiu, portanto não, nunca saiu de rascunho. Mas de se pensar que essas equipas permanentes pudessem ter a colaboração dos sapadores florestais quando não estão neste trabalho agora no verão e de primavera-verão, portanto, mais no outono, inverno. hum, Também envolver as câmaras municipais, as juntas de freguesia, as entidades intermunicipais, mas não tenho a certeza que esteja já para avançar ou que esteja numa fase rápida para avançar, mas há muito pouco tempo perguntaram-me o que é que estava feito. Eu disse que tinha esse rascunho, eu enviei esse rascunho, eu não sei se vai avançar para breve ou não. Mas seria muito interessante. Inclusive, eu não sei se vocês querem falar sobre o financiamento europeu que está Eu agora. ia dizer por causa disso, Ok, precisamente. ok. Mas pode ser tu, sim. Existe financiamento, eu agora também não consigo encontrar o link, eu ainda Eu me tenho um lembro. link, eu tenho um link. Ok, ótimo. Portanto, ahm, este financiamento, da União Europeia não é exclusivo para entidades públicas, no entanto, os projetos que sejam ahm, preparados e propostos com entidades públicas são bem-vindos. Portanto, o ICNF tem todo o interesse, se houverem outras entidades ou públicas ou privadas que tenham interesse em apresentar candidatura. hum, Portanto, é uma questão que pode ficar também em aberto para quem possa estar interessado. É um fundo muito particular e que eu acho que as pessoas não estão a entendê-lo bem, porque têm Uhum, chegado muitos contactos com, uh, com propostas que não são enquadráveis neste tipo de fundo. Porque a uhum, ideia aqui é mesmo conseguir detectar as espécies muito em início de estabelecimento, mesmo que seja uhum, numa região, mas que não seja uma espécie dispersa nessa região e que uhum, seja ainda passível de erradicação num curto espaço de tempo, porque o máximo de financiamento é um ano. Portanto, não é para espécies dispersas e para coisas que já estão muito distribuídas. E uhum, uhum, daí ir um bocadinho de encontro às equipas permanentes, que a ideia também seria isso, para respostas rápidas e coisas que ainda fôssemos a tempo de uhum. erradicar e de eliminar totalmente, não é? Sim, sim, sim. Hum, É como vos disse, há várias pessoas e a vários níveis de decisão que estão bastante sensibilizados para este, hum, para esta questão, portanto, eu estou com esperança que possa realmente vir a surgir em breve. Mas essa questão, mesmo ao nível dos decisores, também às vezes há uma certa confusão sobre que espécies é que estas equipas vão poder, de facto, ser úteis e eficazes. Mas seria, no fundo, era preciso ter as tais equipas com sapadores, com vigilantes, com outro tipo de pessoal operacional, mas também a nível técnico, que pudessem acompanhar Exatamente. Era rapidamente. fundamental, sim, sim, sim. Sim, Para priorizar e estrategicamente exatamente. estarem a fazer o certo. Sim, 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 exato. Temos aqui uma pergunta da Cristina Reis, que queria saber a opinião relativamente face à temática das invasoras, tanto a fauna como a flora. Qual é a opinião acerca do valor do movimento rewilding que já chegou a Portugal? Ou seja, estas Pois, espécies, será que são pois, seguras? eles, eu só posso falar em nome pessoal, eu não posso falar em nome do ICNF, ou não sei se existe até uma opinião do Instituto. A questão, por exemplo, dos bisontes, os bisontes são exóticos, portanto, deveria ter havido um pedido para a introdução na natureza, o que não aconteceu, mas eles lá estão. Ahm, não sei, não acredito, não acredito muito em milagres, mas ahm, não creio que que seja esta introdução de espécies
que vá fazer grande diferença. Tem publicitado que eles controlam bastante as acácias. Isto eu acho que isto são tudo, mas isto é a minha opinião muito pessoal. Acho que são tudo Formas de passar a mensagem. decisões, pronto, não sei, associadas a turismo ambiental e a promoção de turismo, mas não digo muito mais porque acho que pronto, são experiências com as quais eu não Exato. concordo muito, mas é mesmo a minha opinião muito pessoal. Ok. Eu tinha aqui Mas uma pergunta. eu vi aqui também que estão a falar nos aurochs, pronto, ok, não tenho muito mais a dizer. Olhem, se tiver escapado alguma pergunta, houve aqui uma movimentação muito grande hoje no chat, com várias outras coisas de links e de trocas de ideias, e eu depois tenho receio de ter deixado alguém sem dar a palavra. Mas se alguém se sentir que tem perguntas para fazer à Carla, se cá podemos deixar o e-mail da Carla e depois não ficar assim em aberto. De qualquer das formas, vou sublinhar uma coisa que a Beta escreveu aqui, já está outra vez o chat aqui a movimentar-se muito, sobre, nós ainda não sabemos os moldes do quinto ciclo, acho que sabemos que vai haver quinto ciclo, mas não sei se estão todos a par, mas o Zoom vai deixar de estar disponível desta forma como nós o usamos, nós vamos ter que arranjar aqui um formato ajustadinho, mas queremos muito fazer o quinto ciclo. E, portanto, quem quiser dar sugestões de temas que gostava de ver apresentados no quinto ciclo, pode deixar aqui, ok? Porque também é importante dar-vos a palavra e irmos ao encontro daquilo que é a vossa expectativa. De resto, muitíssimo obrigada, Carla, pela tua partilha, pela tua serenidade, que é tão importante. Num tema tão desafiante, mas que não te consegue tirar do sério. Aliás, exato. E vou fazer aqui um voto que a LVT ganhou alguém com uma dedicação especial às invasoras, mas não deixo que as outras áreas fiquem assim também sem esta força. Até Eu já acho me estão a surgir ideias para os próximos ciclos, mas eu depois partilho. E vamos continuar. Eu sei que há várias, não é só ao nível do próprio, da parte da conservação do ICNF, mas também da parte das florestas, acho que há várias movimentações para atingir a questão das invasoras de outra maneira, de uma forma mais continuada, vou dizer assim, musculada em algumas situações, e eu espero que isto venha a dar os seus frutos a curto prazo. Muito obrigada a todos. Agora é fim de ano!